Pega a sua Bíblia, meu irmão, eu vou ler apenas um versículo. 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Eu vou falar sobre um tema bem difícil. Se você achou, diga amém. 1 de João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Quem achou, diga amém. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu estou lendo na versão King James, fiel de 1611. E eu quero estar falando sobre o seguinte tema. E queria que vocês repetissem, o pessoal vai jogar na tela. O poder da confissão. O grande pregador, Moody, no seu famoso e conhecido sermão, Arrependimento é deixar o pecado, ele deixou escrito os cinco elementos que fluem o verdadeiro arrependimento. Como é que uma pessoa verdadeiramente se arrepende? Então, Moody, no seu sermão, Arrependimento é deixar o pecado, ele fala que esses 5 elementos fluem do verdadeiro arrependimento. Se nós quisermos fazer uma autoanálise, um autoexame, ou uma autoavaliação, precisamos conhecer estes 5 elementos para então concluirmos que verdadeiramente nós nos arrependemos. O primeiro elemento é a convicção. Se nós não tivermos convicção dos nossos pecados, nós jamais obteremos o perdão, porque se pairar qualquer dúvida, isso não foi bem um pecado, eu errei, mas não foi tanto assim. Se não houver convicção, o pecado continua vivo e continua imperante. O segundo elemento é a contrição. Quando nós pecamos, o Espírito Santo se entristece, o nosso coração fica contrito, nós sentimos o peso do erro, então imediatamente vem essa contrição. Eu preciso provar para mim mesmo, porque Deus conhece todas as coisas, então eu preciso provar a mim mesmo que eu já tenho a convicção, mas que eu também tenho a contrição. Eu fico tão contrito que as minhas lágrimas rolam pela face, o meu coração fica abatido, eu fico agoniado com isso. O terceiro elemento é a conversão. Quando a gente se arrepende, verdadeiramente há uma conversão. E conversão não é levantar as mãos. Conversão não é vir à frente. Conversão é uma mudança de vida. Quando a gente muda aquilo que a gente vinha fazendo, quando a gente sai do caminho, isso se dá porque o arrependimento ele tem 3 aspectos importantes. Primeiro, ele pode ser emocional, ele pode ser emocional, intelectual e prático. Na ordem, primeiro ele é intelectual. É quando eu tomo conhecimento do meu erro e fico incomodado. Aí essa incomodação é o lado emocional do pecado. Que ele me deixa como se eu estivesse num trem, indo em direção oposta ao meu propósito inicial. E então eu tomo conhecimento, meu Deus, eu peguei o trem errado. Eu estou indo para um outro lugar. Você fica incomodado. Essa incomodação é o aspecto emocional que atua com relação ao arrependimento. Então nós queríamos sair. E o terceiro elemento é o elemento prático. É quando eu de fato puxo lá o cordão para o trem parar, ou então na primeira estação eu desço para pegar o trem na direção correta. Quem está entendendo?
Então, o arrependimento passa por esses 3 processos em nós, ainda que não percebamos. Então, nesse sentido, a conversão é quando eu saio do trem, que eu estava indo na direção oposta, e volto para pegar o trem na direção do lugar que eu deveria ir. Então, eu disse que os 5 elementos são, primeiro, convicção, segundo, contrição, terceiro, conversão. O quarto é a confissão de Cristo em relação ao mundo. Quando eu confesso Jesus, eu estou provando um arrependimento, porque essa confissão, ela tem que bater com o que está dentro de mim. Ninguém que fala do amor de Deus com convicção, com contrição, com verdadeira mudança de vida, ele não fará isso se ele não tiver, de fato, a salvação em seu coração. Então vem a confissão de Cristo diante do mundo. E o 5º elemento é o elemento que vamos falar hoje. Diga comigo, é a confissão. A Bíblia diz em Lucas 13:3, que se todos, de igual modo, não vos arrependerdes, perecereis. A salvação, ela está lastreada em 2 bases fundamentais: fé e arrependimento. Fé e arrependimento. Fé e arrependimento. Primeiro eu preciso crer em Jesus como meu Salvador. Eu também preciso crer que eu sou um pecador. E eu preciso crer que Jesus pode me salvar. Sendo eu crente nesse sentido, eu então vou para o outro lado, eu me arrependo. Então, nesse caso, quando eu me arrependo verdadeiramente, eu tenho que transitar pela convicção, pela contrição, pela confissão de Jesus ao mundo, pela conversão e pela confissão. Eu quero pegar este elemento, confissão, para a gente estudar, trabalhar um pouquinho essa noite, porque nós lemos um texto que é fundamental para a vida cristã, para a vida doméstica, para a vida de cada um cristão e para a vida daqueles que querem servir a Deus. O texto que nós lemos de 1 de João 1:9, me ajuda aí, o que está escrito lá? Se confessarmos, o pessoal vai botar na tela, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Pastor, então eu tenho que fazer uma confissão? Sim. Mas o que é confissão, pastor? Eu fiz um conceito de confissão ao meu alvedrio, ao meu talante, ao meu raciocínio, ao meu juízo, que não estão nos livros de teologia, muito menos nos compêndios de seminários. Mas esse conceito, para mim, é o conceito mais completo, não porque eu fui quem escreveu, mas porque eu procurei colocar todos esses pontos da confissão para que a gente tenha um conceito mais amplo, um conceito mais abrangente do que um mero conceito de confessar. E essa palavra parece que é muito simples, até porque há uma prática numa igreja tradicional e histórica de que as pessoas que pecam vão a um chamado confessionário e lá confessam os seus pecados a um sacerdote que, segundo eles, abro aspas, baseado na Bíblia, abro aspas também, estão confessando o pecado para serem perdoados. Baseado num texto bíblico, eles entendem que uma pessoa que faz uma confissão a um sacerdote está recebendo o perdão dos seus pecados. Quando a Bíblia não autoriza essa confissão nesse aspecto, e quando a Bíblia não dá ao sacerdote, seja ele quem for, a legitimidade para perdoar pecados. Porque pela Bíblia, só Deus perdoa os nossos pecados. O texto que lemos diz, se confessarmos nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo. Ele é fiel e justo. Se der tempo, nós falamos sobre esses dois
esses dois elementos fundamentais da vida de Deus, fiel e justo. Mas a confissão, ela não é um pensamento esporádico. A confissão não é uma mera expressão. Não é um conceito comum na vida cristã. É muito mais profundo do que isso. Confissão não é você sentar num sofá, ou num banco de ônibus, ou mesmo no seu veículo, e pensar nos seus erros, e ali falar com Deus para Deus te perdoar. Não. A confissão é uma declaração verbal. Repita comigo. Confissão é uma declaração verbal pela prática de... Vamos lá, para a gente guardar pelo menos um pouco. Pela prática de um ato ou fato praticado ou pensado que demonstre à minha própria consciência despertada, abro parênteses, para dizer que quando ela não está despertada, ela não absorve o sentimento de culpa, ela precisa estar despertada, ela pode estar adormecida e pode estar cauterizada, mas quando ela está despertada, ela faz o seguinte, ela toca em mim, no meu espírito, e diz que houve uma violação das leis divinas. Houve uma, aqui chamamos de pecado. Aqui chamamos. Por que a gente faz essa declaração verbal de algum ato ou fato que praticamos, demonstrando para a nossa própria consciência que eu pratiquei alguma coisa que violou as leis de Deus? E quando eu falo de leis, eu não estou referindo-me à lei, mas às leis de Deus, às normas e diretrizes de condutas que estão exarados neste livro santo, chamado de Bíblia Sagrada, apesar de fininho, tem o mesmo poder daquela grossona e grande que a gente tem aqui. Porque esse aqui é um livro, mas aqui estão contidas todas as palavras de Deus para a nossa vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, afim, por que eu então faço isso? Por que eu faço essa declaração verbal de prática de um ato ou fato, pensado ou praticado, que demonstra a minha própria consciência, que leva ao meu espírito o tom de que alguma coisa não está bem, que eu cometi algum erro, transgredi alguma lei de Deus, que é chamado de pecado, cujo fim, cujo objetivo é alcançar, repita comigo agora, alcançar a bênção do perdão que nos foi outorgada por Deus, para que, por meio de Jesus Cristo, eu não seja condenado ao inferno, mas tenha o perdão de Deus que vem sobre mim, me habilitando a entrar nos céus pelas portas. Então a questão é que o arrependimento, ele é uma declaração verbal para que a gente busque o perdão. Porque o perdão de Deus está à nossa disposição e Deus, para nos perdoar, ele enviou o seu Filho. Deus se fez justo e justificador ao mesmo tempo. Ele não é apenas justo, ele é justificador, porque ele pegou o seu Filho, que deu ao seu Filho para que morresse, para nos dar o perdão dos nossos pecados. E aí o profeta Isaías, no capítulo 53, quando ele diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi ferido pelas nossas iniquidades. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos traduzir isso. E pelas suas pisaduras fomos perdoados. O perdão, ele sobrepõe, ele sobrepaira a cura física, emocional. Porque o perdão é o cancelamento da dívida para nunca mais trazer este evento chamado culpa para fisgar a tua consciência
24 horas. Então, quando Deus nos perdoa, Ele diz, você está perdoado. Para que você não fique o tempo todo sentindo culpa, 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 porque a culpa leva à desgraça, à miséria. Tem gente doente por causa de culpa. Por isso que nós temos que buscar o antídoto do perdão. Eu vou chamá-lo assim para você compreender melhor. E isso se dá quando você se arrepende. E o arrependimento não é de acordo com os preceitos psicológicos, com as regras psicológicas ou científicas. Não, senhores, o arrependimento é de acordo com a Bíblia. A palavra metanoia, você faz uma mudança de 180 graus. Você muda. Você estava indo para o norte e você vai para o sul. E indo com perdão, você recebe também a liberação de um esclarecimento mental de que você não pode esconder esse pecado aos olhos patentes de Deus, aos olhos oniscientes de Deus, que nós não podemos escondê-lo, porque ao tentar fazer isso, nós estamos achando ou medindo Deus pelo nosso tamanho, quando Deus está tudo e muito mais acima, está acima de tudo e de todos. Os olhos do Senhor são perscrutadores. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Chamas de fogo fala de olhos perscrutadores, olhos que penetram a divisão da alma e do espírito. Vai nas juntas de medula, vai na tua consciência, vai dentro de você, descobre tudo, te desnuda, te bota para fora e diz, você pecou, mas eu posso te perdoar se você confessar o teu pecado. Essa palavra, Yadã, no hebraico, ela tem uma correspondente no grego, homologueu. E esta palavra que aparece lá em João 1,9, homologueu, que parece muito com o termo jurídico usado de homologação. Quando se chega a um acordo, o juiz faz uma homologação. Se abre mão. Mas essas palavras foram traduzidas para a língua portuguesa e passaram a ter uma dupla conotação. O sentido da palavra, tanto a palavra Yadã como a palavra homologueu, elas passaram a ter uma dupla conotação. E qual o sentido? Quando a gente lê isso lá em 1 João 1,7, ou melhor, 1,9, se confessarmos dos nossos pecados, ele é fiel e justo. A palavra confessar ali, a homologueu, quer dizer o seguinte, se você concordar com Deus que você pecou, se você assumir o erro que você fez, se você assentir que você pecou, esse assentimento é uma concordância com o que Deus está dizendo no seu interior pela voz da sua consciência que você pecou. E quando você diz, de fato eu pequei, e quando você declara isso, você está fazendo um homologueu. E nesse sentido, a palavra tem ainda, ela se amplifica para reconhecer que você errou e para consertar o erro. Não existe outro remédio para se consertar o erro. Não existe nenhum método, seja ele teológico, científico, natural ou sobrenatural, que não seja o perdão para a gente alcançar a libertação da culpa e do sentimento de culpa que tem assolado a milhares de pessoas. Então, a palavra conhecer e reconhecer e assentir são palavras sinônimas do verbo no grego homologueu, que está tratando de, se você confessar, se você concordar com Deus, que você cometeu um erro, que você cometeu um pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar. Por outro lado, se você não confessar, se você não declarar, se você não assentir, se não houver o homologueu, você não pode dizer que foi perdoado. E se você não foi perdoado, os seus pecados estão vivos e são impeditivos
para nós recebermos as bênçãos de Deus, porque as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. As orações não sobem, a gente clama e Deus não responde, a gente pede um milagre, o milagre não vem, a gente quer a bênção não chega. Por quê? Porque tem um impeditivo, tem um impedimento, e aí Deus está dizendo, pela voz da sua consciência, você pecou. A consciência despertada é uma bênção, porque a gente erra aqui, pede perdão aqui, se arrepende, não quer fazer mais aquilo. O verdadeiro homem que se arrependeu depois de um chamado de Deus foi Davi. Porque quando Davi errou, ele escondeu o seu erro e achou que Deus não deu importância àquilo. Achou que aquilo ele tinha, a realeza era o senhor daquela cidade e daquelas pessoas, ele não se tocou por aquilo. Até que Deus mandou um tipo de despertamento para a vida dele. Mandou o profeta Natã para lhe contar uma parábola e apontar para ele, você pecou. Naquele momento ele tremeu nas bases. E naquele momento ele pôde compreender que não existe um tapete mágico para a gente jogar os nossos pecados para debaixo. Não existe uma gaveta hermeticamente fechada para a gente esconder os nossos erros. Não existe um cofre com segredo indevassável que não possa abrir os nossos erros que estão guardados. Mas existe um poder que rompe com essa barreira, que é o poder do perdão, que é o poder da confissão. Porque quando a gente confessa, quem está entendendo, você vai receber o seu perdão e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É preciso que você compreenda que a palavra sangue ali não é sangue que corre nas veias. A palavra sangue é a obra salvífica, redentora, a obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Aquela obra que ele fez foi para te perdoar, minha irmã, meu irmão. Não está falando ali do sangue que corre nas veias, não. Está falando da obra vicária. Ou seja, Jesus entrou no lugar do cordeiro que era imolado, se fez cordeiro e foi imolado, o sangue dele derramou e o diabo tremeu naquela hora, os céus pararam e Deus disse, agora está feito, agora está consumado. Tetelestai. Nada pode impedir o perdão, senão a confissão. Quem está entendendo, diga amém. Mas eu disse que a palavra homologueu, ela tem dupla conotação. A primeira conotação da palavra homologueu é no sentido de confessar os nossos pecados. E a segunda conotação da palavra homologueu é confessar a Cristo. Quando nós recebemos a Jesus como nosso Salvador e fizemos a nossa profissão de fé aqui no altar, nós confessamos diante da igreja que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Essa confissão pública é um homologueu. Eu concordo com Deus que eu sou um pecador miserável e que eu preciso do perdão dele. Então entra de confessar o seu pecado. Aí é uma confissão de Jesus, a confissão de Cristo ao mundo. É eu dizer para o mundo pelo ato do batismo, eu creio em meu Jesus, tanto que eu vou descer as águas para que esse teatro que a gente faz de imergir as pessoas e depois eles saírem e dizer que os pecados deles foram lavados, é só um teatro, é só uma demonstração, é só uma figura, porque as pessoas não podem enxergar, não podem ver, não podem fazer a leitura do que ocorre aqui dentro quando a gente crê em Jesus, porque há uma lavagem no interior chamada de regeneração. Cadê os regenerados nesta noite aí? Levante a sua mão e dá um brado de glória para Ele. Confessar a Cristo é confessá-lo pessoalmente, é reconhecer que Ele é Senhor. É reconhecer o senhorio de Cristo, porque muitos reconhecem Jesus como Salvador, mas não o reconhecem como Senhor. A palavra daquele ladrão na cruz foi fundamental. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe o que ele estava dizendo?
Senhor, usando uma palavra grega chamada de Kyrios, alguns chamam de Cúrios, não importa se a pronúncia seja Kyrios ou Cúrios, a palavra, pelo menos para mim, a palavra ali, ele estava dizendo assim, Senhor, Tu és Deus, Tu és Deus, lembra-te de mim quando entrar no Teu reino. Senhor, o Senhor é mais do que isso, o Senhor também é, além de ser Deus, o Senhor é exaltado. Aquele ladrão, sem saber o que Deus tinha planejado em Romanos 4:1, e Deus o exaltou soberanamente, lhe dando um nome que é sobre todos os nomes, e Deus o exaltou a ponto dele receber o título divino. Então aquele homem, não sabendo disso, ele falou, Tu és exaltado, Tu és Deus, e Tu és glorificado. Naquele momento, aquele homem reconhece, confessa Jesus, tanto que ele está pregando sobre ele, a confissão dele se tornou pública. E aí, cumpriu-se o homologueu na vida dele. Mas, eu disse que a outra é a confissão dos nossos pecados. Lá no texto de Lucas 12:8, assim está escrito, e digo-vos que todo aquele que confessar, que me confessar diante dos homens, também o meu Pai o confessará diante dos anjos. Você sabe o que é isso? É quando você reconhece que Jesus é seu Senhor, o Senhor da tua vida, você confessa Ele para o teu vizinho, você confessa Ele para o teu colega de classe, você confessa Jesus como Senhor da tua vida para alguém que não conhece Ele como Senhor. Quem já conhece Jesus como Senhor aí? Você conhece? Então aplauda Ele nesta noite. Confessar a Cristo é a primeira conotação e confessar os pecados é a seguinte conotação. Alguém disse o seguinte, pecados não confessados na alma são como bala não removida no corpo. É grave isso. Pecado não confessado na alma são como uma bala. Eu vou acrescentar, não removida no corpo. Por quê, pastor? Porque se você tiver, ou tivesse, o poder de se auto-perdoar, você alcançaria os mais estranhos pensamentos para poder se auto-perdoar. Não, eu cometi esse erro por conta disso. Há uma cultura reinante, principalmente no meio evangélico, e no meio político, e no meio social, de que cada erro que nós praticamos existe uma justificativa. Diga comigo, para os céus não há justificativa. Para os céus só há o perdão e a confissão. Sem confissão não há perdão. E sem perdão não há salvação. Silêncio é natural, mas sem perdão não há salvação. Se você quer ser perdoado, você precisa fazer uma confissão. Se você quer ser batizado nas águas, você precisa fazer uma confissão. Se não fizer uma confissão pública, não é uma confissão no gabinete, não é uma confissão ao lado do sacerdote, num confessionário, é uma confissão pública diante de Deus. Eu sou um pecador e Jesus é meu Salvador e eu confesso diante dos homens. Sabe o que vai acontecer? Deus te confessará diante dos anjos. Esse aqui é meu servo que confessou Jesus lá na terra e disse que Jesus é Senhor e Salvador. E vai alcançar a presença de Deus. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Não importa quantos hinos você cante, não importa quantos sermões você prega, não importa quantas reuniões, quantas consagrações você visita, não importa quantas reuniões administrativas você compareça,
não importa o quanto você lê a Bíblia, a quantidade de leitura que você faz da Bíblia, nada disso resolverá o seu problema de pecado, senão pela confissão. Pastor, eu não confessei, mas eu estou lendo a Bíblia todos os dias. Não resolve o teu problema. Pastor, eu não confessei, mas todos os dias eu estou cantando todos os hinos da harpa, pastor. Cada dia eu canto 2. Não resolve o teu problema. Pastor, sabe o que está acontecendo? Eu estou lendo a Bíblia em casa todos os dias. Se você está lendo a Bíblia, das duas umas. Ou você está encontrando os seus defeitos, ou você está encobrindo os seus defeitos. E aí, não adianta você achar que isso está colocando fora do foco da confissão. A confissão é tão fundamental que eu chamei de poder da confissão. Ela não é um poder mágico, não é um poder de uma força humana, é um poder que mexe com o mundo espiritual e faz você chegar diante de Deus com o coração puro, lavado e redimido pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que os que encobrem as suas transgressões jamais prosperará. Provérbios 28:13. Por que algumas pessoas não são prósperas? Porque falta a verdadeira confissão. A gente peca e joga para debaixo do tapete e fica tentando tapar o sol com a peneira. Mas a Bíblia diz, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Pode ser um homem de púlpito, pode ser um sacerdote por trás do altar, pode ser um rei, pode ser um governador, pode ser um presidente, não importa o título que ele tem. O que importa é a atitude que ele tem que tomar. E qual é a atitude? Qual é a atitude? Fala para o teu irmão, essa é a melhor atitude. Agora volte para ele e diga assim, essa é a única atitude. Sabe o que a Bíblia diz? Que Adão tentou fazer isso ao longo de 6.000 anos. E não conseguiu. Se escondeu e Deus estava lá. Não é à toa que Deus pergunta, onde estás? Que Deus falasse a Adão, só tinha ele. Deus não redundou aí, irmã André. Deus não redundou, presbítero Joel. Onde estás? Só tinha Adão. E se escondendo de Deus, achando que poderia resolver o problema. Por mais que você tente fazê-lo, e por mais que você tente enterrar seu pecado, comprando um jazigo ali com a irmã Ana Maria, para enterrar esses seus pecados ali no cemitério Parque da Paz, seus pecados vão continuar vivos, porque não há nada que enterre os seus pecados, senão o poder da confissão. Ah, eu pensava que você fosse dar um glória a Deus. Por mais que você tente, se o homem, ao longo desses anos todos, não conseguiu resolver o problema, é sinal de que aquilo que Jesus falou, se todos de igual modo não vos arrependerdes, perecereis. E para se arrepender tem que haver confissão, que é um dos 5 elementos que fluem o arrependimento. Agora, pastor, como é que eu faço então isso? Para me confessar o meu pecado. A Bíblia diz, se confessarmos, está no condicional. Tiago vai e diz assim, Tiago 5,16. Portanto, confesse os vossos pecados, uns aos outros, e orem uns pelos outros, para que sareis. Para que sareis. Irmãos, ouvir glória com a mensagem dessa, só um milagre. Não estou preocupado com o teu glória, eu estou preocupado que você saia daqui nesta noite com a consciência de que você aprendeu que a confissão tem um poder libertador. E que sem confissão não há libertação. E que sem confissão não há o poder do perdão. Não há liberação do perdão. Então, confesse. Agora, nem todo mundo tem essa coragem. Quem sairia da sua posição para chegar para o outro e falar assim, irmão, sabe de uma coisa? Eu pequei. Eu pequei. E dependendo do irmão, sei não, hein? Vai sair no boletim Betel.
vai sair aqui, ó. Coluna de notícias. O irmão Zaqueu pediu perdão por ter cometido tal e tal pecado. E vai sair nos boletins. E vai acontecer que ele vai conversar com um que não tem a maturidade para tal, que não tem a suficiência para tal. Primeira coisa que ele vai fazer, vai chegar em casa, se ele for casado, e contar para a mulher. Sim ou não? Deixa eu contar uma historinha que eu contei para uma pessoa hoje ainda. O problema da língua é terrível. Eu contei já essa história para vocês aqui. Uma mulher, o marido acordou de manhã e chamou a sua esposa e disse: mulher, aconteceu um problema sério comigo. O que foi, meu irmão? Olha, você me promete que não vai contar para ninguém? Não, pode ficar tranquilo, meu filho, não vou falar para ninguém. Mulher, eu coloquei um ovo na cama. Ela falou: meu Deus, como é que foi isso? Eu não sei, mulher. Eu só sei que eu botei um ovo. E eu agora vou trabalhar e não estou entendendo o que aconteceu. A mulher, marido, tão logo saiu, foi para a vizinha, aquela amiga que muro baixinho. Vizinha, vem cá que eu tenho uma coisa para te falar. Por favor, a senhora não conta isso para ninguém. Mas o meu marido colocou 2 ovos na cama. A vizinha, por sua vez, que também tinha uma amiga, correu para outra amiga e disse: vizinho, eu vou te contar uma coisa, você não fala para ninguém. O marido da irmã fulana de tal colocou 3 ovos na cama. Aquela vizinha também saiu, encontrou outra companheira dela e disse: vizinha, eu vou te contar. Me contaram que o marido da fulana de tal colocou 4 ovos na cama. Irmãos, quando chegou no final do expediente, aquele homem vem para casa. A notícia que rolava no bairro é que ele tinha colocado 1,5 dúzia de ovos. Então, quem que você está confessando os seus pecados? Por que a gente não tem maturidade para ouvir certas confissões? Olha só, por que existe pessoas que estão escondendo o seu pecado? Eu considerei alguns aspectos, porque eu não sou bobo nem nada. Já que eu vou para o debate amanhã, eu já estou pregando isso aqui hoje. Primeiro, nós fomos mal instruídos acerca da doutrina da confissão. Vocês estão tendo uma palhinha aqui, sim ou não? Quem está tendo uma palhinha sobre confissão aqui? Então, a igreja foi mal instruída. Se você perguntar aí na rua, o que é a confissão? Ele nem sabe o que é isso. Confissão o quê? É um remédio novo que saiu? Ou é um novo programa que vai ser usado para transmissão de mensagens? A confissão é uma doutrina fundamental. E sem confissão, não há perdão. Se todos de igual modo não vos arrependerdes, perecereis. Para que haja o arrependimento, tem que haver confissão. E se não houver confissão, então não há arrependimento. E se não há arrependimento, não há perdão. Então é uma doutrina, diga comigo, fundamental. Nesse sentido, existe falta de instrução. Vocês estão recebendo hoje, mesmo que num culto público, uma doutrina sobre o que é confissão. E eu espero que vocês aprendam e possam dar glória a Deus por isso. Fomos mal instruídos. Originariamente, nós adotamos o modelo católico, apostólico, romano, de que as confissões têm que ser feitas num confessionário. Nós só substituímos o gabinete pastoral do confessionário. E tem que ser feito assim. E a gente entende que, culturalmente, a mera confissão a um líder, ou a um pastor, ou ao padre, ou ao sacerdote, enseja no perdão. Pô, falei com o pastor, estou livre. E eu pergunto a você, e quem disse que está? E quem disse que está? Aonde está escrito que está? Talvez você não tenha ouvido o que eu vou dizer agora nesses 10 minutos que me restam. Mas eu sou obrigado a dizer, porque o meu compromisso
é trazer para vocês a verdade. E quem quiser ouvir a verdade, abre os seus ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A falta de ensino tem sido um problema. E aí a gente adota os modelos católicos, apostólicos, romanos, em nossa denominação, em nossas igrejas. Por quê? Entendemos que quando o texto Jesus falou para os discípulos, em João 20, 23, aqueles que em vós perdoardes os pecados, serão perdoados. E aqueles que vós retiverdes o pecado, serão retidos. Isso não outorga a nenhum sacerdote, seja ele pastor, padre ou outro líder, o direito de perdoar ninguém. Há um equívoco na interpretação hermenêutica do texto. A boa exegese não quer dizer que você, recebendo perdão pastoral, que o seu pecado está anulado. Não, não, senhores. Você pode até confessar para o pastor, mas só quem perdoa é Deus. Quem entendeu isso? Só quem perdoa é Deus. E a sua confissão ao pastor não implica em perdão. Não implica em perdão. Implica em você ser sarado, curado da culpa. Mas o perdão, você vai ter que se prostrar diante de Deus e dizer para Deus: Senhor, me perdoa, Senhor. Declarar verbalmente: me perdoa, Senhor. Eu te peço perdão pelo erro que eu pratiquei, pelo pecado que eu pratiquei. Aí, se paz chegar ao teu coração, plena paz e santo gozo, você pode dizer: eu fui perdoado por Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, por que muitos não confessam os seus pecados? Primeiro, eu disse que nós fomos mal instruídos. Segundo, nós cometemos um equívoco em achar que a confissão ao pastor, ou ao sacerdote, ou ao líder, ou ao representante da igreja, que te dá libertação dos seus pecados, e não dá, porque o perdão implica em pedir e buscar diante de Deus. Em terceiro, que não há maturidade em muitos líderes para ouvir uma confissão. Em determinados casos, a matéria sai no primeiro jornal. Porque não é enxovalhando um homem, não é enxovalhando uma mulher, com as notícias veiculadas via redes sociais, que a gente vai ganhá-lo ou vai consertá-lo. Está faltando uma palavra de direcionamento, o amor, o abraço, porque quando a pessoa está assim, é porque ela está doente, ela precisa de um remédio, e não de jogar essa pessoa a termo, jogar nas redes sociais. Eu aprendo com Jesus que quando levaram para ele uma mulher adúltera, e todo mundo gritava: joga pedra na Geni. Não está escrito isso. Abre-se aspas, para conjecturar, para explicar. Joga pedra na Geni. O que houve? Essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Às vezes nós lançamos um olhar para uma pessoa de condenação, de crítica, de demolição, de estragar a vida de uma pessoa. E Jesus morreu por essas pessoas. Jesus morreu pelos pecadores. Jesus morreu para os sãos. Ele não veio para os sãos. Ele veio para os doentes. Ele veio para os fracos. Ele veio para os caídos. Ele veio para os prostrados. Ele veio para levantar quem está caído. Para dar saúde ao doente. Para dar vida a quem está morto. É quando trouxeram aquela mulher para Jesus. Jesus olhou para eles. E Jesus escrevia no templo. E vocês bem sabem, porque já ouvimos isso aqui. Que quando Jesus escrevia na terra, ele não estava fora do templo, estava dentro do templo. Porque após os sacrifícios, o sangue jorrava pelo templo, então vinham os auxiliares dos sacerdotes e jogavam areia, para que o sangue não aparecesse
E Jesus lá no templo ainda, escrevendo sobre a areia. Eu não sei o que ele escrevia, nem tenho a autoridade de especular. Mas se eu pudesse especular, eu ia dizer a vocês que Jesus escrevia o seguinte: se eu pudesse, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ponto. Aqueles homens não entenderam que debaixo daquela terra havia um sangue. Aquele sangue era representativo do sangue de Jesus, porque era sangue de cordeiro imaculado que era imolado para sacrifício. E aquele sangue jorrava, então era colocado terra, colocado areia, e Jesus escrevia na terra, mas por debaixo havia o sangue. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Primeiro de João 1,7. O sangue de Jesus. Então, meus irmãos, Jesus não acusou a mulher. Jesus esperou todas as acusações e Jesus já estava esperando. Ele, obviamente, que ele sabia que aqueles homens eram os adúlteros. Eles mesmos adulteravam com ela e agora quando alguém pegou, tanto que o adúltero nem apareceu, aparece apenas um grupo. E eles inflamaram um com o outro, vão combinar, vão matar logo essa mulher antes que ela denuncie a gente. Só que Jesus, sabendo de todas as coisas, disse: o primeiro que está sem pecado, atire a primeira pedra. Jesus está ensinando para a gente que nós não podemos jogar pedra na Geni. Jesus está ensinando para a gente que a gente, antes de jogar pedra nas pessoas, a gente tem que salvar as pessoas, resgatar as pessoas e olhar para as pessoas com um olhar de restauração, um olhar de amor, um olhar de reconstrução e não de condenação. Jesus não veio para condenar ninguém, Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Naquele momento, aqueles homens foram deixando suas pedras e foram embora. E a mulher... Jesus chega e pergunta para ela: aonde estão os teus acusadores? Para onde eles estão? Transferiram-se para as nossas igrejas. São membros das nossas igrejas. Estão sentados nos bancos das nossas igrejas, esperando a oportunidade para jogar pedra na Geni. Para gritar: eu sou puro, eu sou santo, eu sou imaculado. Esse pecador merece morrer, esse pecador merece ser escorraçado, joga ele aos leões, bota ele na fogueira, queima esse corpo. Enquanto Jesus deu a vida, nós estamos oferecendo a morte. Talvez esse sermão vai ficar na história, porque um dia alguém vai resgatá-lo e vai dizer assim: um dia alguém falou contra o modelo da igreja atual, aonde a confissão sacerdotal e a confissão eclesiástica sobrepaira sobre a confissão a um Deus poderoso que tem o poder não só de nos ouvir, mas de nos perdoar. E eu vou fechar porque a hora já se foi. E eu sou muito fiel a isso também. Aí entra esses jornaizinhos, esses jornalecos, esses grupos, esse site desavergonhado, que adora publicar escândalo e provoca mais escândalo do que restauração. Sim ou não, irmãos? Quem concorda com o que eu estou falando aqui, levante a sua mão aí. Seja sincero. Se alguém não concorda, também levante a sua mão. Não vou criticar você, porque eu respeito isso. O jornal publica: pastor fulano de tal, ou irmão fulano de tal, ou cantor fulano de tal, não sei o quê. Já coloca lá, pronto. Jogou aos leões. E sabe como é que nós tratamos os nossos feridos, colegas pastores? Se ele já está ferido, joga lá. Joga logo no túmulo. Joga na vala. Joga areia nele. Esquecem-se que Jesus escrevia na areia, mas havia sangue. E o sangue de Abel clama por justiça, mas o sangue de Jesus clama por perdão.
O ramada comenasse. Erepiacai. Na convenasse. O sangue de Jesus clama por perdão. Jesus quer perdoar a todos nós. Jesus quer nos conceder o perdão, mas Ele quer a nossa confissão pública. Assim, pastor, como é que eu vou encarar? Para dizer que Ele é teu Senhor. Mas Ele quer a sua confissão particular para o ato que você praticou. Você entendeu isso? Portanto, fecho dizendo, não dá mais. Não dá mais. Se nós não tivermos a sensibilidade de evitar a exposição do pecado à igreja, como ainda é feito, nós não estamos contribuindo para o Evangelho de Jesus. Cada caso é cada caso. Nós precisamos entender que a confissão não tem o condão de destruir a pessoa, ou até uma família. A confissão tem o condão de restaurar a pessoa e não destruir a família. O perdão de Deus é um direito nosso que foi conquistado pela morte vicária de Jesus. E nós queremos e precisamos lançar mão disso. Ao tempo em que nós também, obedecendo, vamos buscar, através da confissão, a declaração verbal, diariamente, dos nossos chamados pecados domésticos, e dizer, Deus, eu pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos seus trabalhadores. E Ele vai dizer, se eu te perdoo, me abraça aqui, vai ainda te colocar um anel, e vai te colocar sapatos novos, e vai colocar um manto. Não que Ele esteja apoiando o teu erro, não, senhores. É porque quando você confessa com a tua boca que você errou, imediatamente um mundo espiritual se converge para você, o inferno se retrai, porque o sangue de Jesus, ele é tridimensional. Quando você fala assim, Pai, me perdoa, me perdoa, me perdoa, o diabo está lá, 12:10 de Apocalipse, acusando a gente, aí a consciência também está acusando você, a lei de Deus está acusando você, Você pega aquela mulher não estava sendo acusada só por aqueles homens, aquela mulher era acusada pela lei, ela era acusada pela consciência, ela era acusada também pela sociedade, todos estavam acusando ela, só Jesus ofereceu-lhe o perdão. Vai e não peques mais. O sangue de Jesus é tridimensional. Quando Ele fala, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, Ele não só alcança o diabo, que nos acusa diante de Deus de noite. Está vendo lá, ó, aquele irmão, olha lá, que descrente, olha lá, círculo de oração, olha lá, miserável, pecando. Olha lá, Deus, olha só, o teu filho pecando. Aí o sangue de Jesus, que é a obra de Jesus, chega diante de Deus e Jesus fala, Pai, mas eu morri por ele, perdoa ele. Aí Deus perdoa. Aí depois a pessoa fica com a crise de culpa. E nessa crise de culpa, o que eu faço? Meu Deus, eu pequei. Aí vem o sangue de Jesus e diz para ele, se confessar os pecados, Ele nos perdoa de todos os pecados. Aí depois, em terceiro lugar, vem a voz de Deus, que diz, você pecou. Aí Jesus vem, mas Pai, eu morri para perdão dos pecados dele. E o Senhor então nos perdoa. Ainda que seja a tua consciência, ainda que seja a sociedade, ainda que seja o grupo que joga pedra na Geni. Isso. Só Deus pode te perdoar e o poder da confissão aciona o gatilho do perdão de Deus e quando você recebe o perdão, você recebe uma paz insondável, uma paz que excede a todo entendimento. Uma paz que você não vai conseguir explicar. Eu estava tão mal, pastor, tão mal. Agora eu confessei a Deus e estou me sentindo feliz, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus, que eu já passei muito da hora. Quem está nesta noite compreendendo essa declaração, essa informação, quem está aprendendo aqui, levante a sua mão.